Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje olhamos a história da Self Energy, a primeira ESCO, Energy Service Company portuguesa. O retrato da empresa que quer cada casa a produzir parte da sua energia, feito pela jornalista Marina Conceição. A empresa nasceu quando o preço do petróleo ainda estava nos $30 por barril. Na altura, em 2006, era ainda mais difícil explicar a atividade da Self Energy e o futuro das energias renováveis em Portugal. Mas o presidente Miguel Matias decidiu mesmo assim deixar o cargo de diretor de inovação da Galp e apostar em eficiência energética e microprodução de energia. A Self Energy foi a primeira empresa portuguesa de serviços energéticos integrados e tem 5 áreas de negócio diferentes e complementares: consultoria de eficiência energética, projeto e instalação de centrais fotovoltaicas, auditoria, certificação energética e microgeração. Em 2007, a Fomento Invest de Ângelo Correia entrou no capital da empresa com uma participação de 50%. Um ano depois, a Inove Capital também se tornou acionista. Em 2010 sai a Fomento Invest e entra o grupo Soares da Costa, que é atualmente o maior acionista da empresa com 57% do capital. Aos 2 anos de vida, a Self Energy internacionalizou-se. O destino escolhido é muito pouco comum para ser o primeiro das empresas portuguesas. A empresa foi testar o modelo de negócio no mercado mais liberalizado e desenvolvido de energia na Europa, o Reino Unido. Foi lá que foi convidada para ser parceira da gigante alemã E.ON em projetos para a cidade de Londres. Mais tarde, a empresa ganhou projetos em Moçambique, Angola, Brasil, Estados Unidos, França e Jordânia. Mas Espanha é o país mais importante para a faturação da empresa. O mercado espanhol representou em 2011 77% do volume de negócios da Self Energy. Portugal fica em segundo lugar, com um peso de 19% na faturação da empresa. O modelo de negócio sempre esteve mais vocacionado para grandes edifícios, como hotéis, hospitais ou centros comerciais. E é aqui que a Self Energy quer ser líder mundial, pois no mercado doméstico há muito mais concorrência. Ainda assim, a empresa criou em 2008 a Self Energy Solutions, a pensar na microgeração. Numa altura de crise económica, a palavra poupança está cada vez mais na cabeça dos portugueses. Por isso, produzir a energia que é consumida em casa e vender o resto à rede é um investimento com ganhos garantidos. Mas como o investimento inicial custa cerca de 15.000 euros e o crédito continua escasso em Portugal, a microprodução eólica estagnou em agosto deste ano, comparando com 2011. Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, entre janeiro e agosto, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis caiu 28%, quando comparada com o mesmo período do ano passado. Ainda assim, Portugal tem um plano estratégico para a energia para cumprir: reduzir a dependência externa para 74%, ter 31% da energia proveniente de fontes renováveis e reduzir em 20% o consumo energético até 2020. Negócios são negócios. É nosso convidado hoje Miguel Matias, CEO da Self Energy. Obrigada por estar aqui connosco no Grandes Negócios. Cada casa deve gerar parte da energia que consome. Como é que isto funciona e de que energias é que falamos? As energias que nós podemos usar, primeiro de tudo, boa noite. As energias que nós podemos usar dependem de cada caso e da energia disponível. Portanto, obviamente em Portugal nós vamos olhar muito para a energia solar, que é uma energia felizmente muito disponível no nosso país. Mas noutros casos podemos pensar que parte dessa energia pode vir de uma pequena cogeração num centro habitacional, pode vir da microeólica, pode vir de biomassa. Portanto, há várias soluções possíveis. A questão que está em cima da mesa é que cada vez mais estas soluções estão disponíveis e a um preço mais adequado, inclusive ao custo de energia. É muito interessante que na vossa peça tivessem iniciado que realmente o custo do petróleo, do barril de petróleo era a $30, agora nós estamos a falar em 110. E, portanto, é esta a diferença que faz com que muitas das tecnologias que há 4, 5 anos se calhar não fossem viáveis, hoje são. Em particular também porque o caso da energia solar baixou muito do custo. Quem é que procura a Self Energy? Trabalham mais com casas particulares ou mais com empresas? Vimos ali na peça que são mais as empresas que os procuram. É verdade. Nós temos cada vez mais, tem sido o nosso foco e é cada vez mais o nosso foco, também fruto da própria, de alguma forma, da falta de regulamentação ou da alteração da regulamentação em Portugal de suporte à microgeração. Cada vez mais são apenas as empresas que podem pensar neste formato em Portugal e em algumas noutros países.
No entanto, realmente esta solução de microgeração é também para particulares e, portanto, cada vez mais devem-se fazer contas, mesmo lá em casa, de perceber até que ponto é que a minha conta de eletricidade ou de gás não pode ser reduzida com a introdução de eficiência energética e de alguma produção local. Mas é um processo mais difícil para os particulares, então, de levar a cabo do que para as empresas? Sim, sem dúvida. O nosso foco tem sido mais nas empresas. Até porque nas empresas há uma questão, que é o volume. Ou seja, nós temos faturas maiores para trabalhar, temos consumos que podem ser também mais adequados consoante o ritmo de produção da própria empresa, com diferenças de turnos, com diferenças de utilização dos próprios serviços e que também, ao mesmo tempo, as empresas têm mais flexibilidade para conseguir financiamentos, para conseguir adequar uma estrutura de custos diferente com uma tecnologia nova que entra. Portanto, claramente o nosso foco, e a Self-Energy, como a primeira ESCO, que também disseram muito bem, a empresa de serviços de energia está mais vocacionada para empresas. E quanto é que tudo isto custa? De que investimento é que falamos e se de alguma forma também a própria Self-Energy participa um bocadinho nesse investimento? Não, vamos ver, o investimento, como tudo na vida, normalmente tem a ver com o retorno que nós esperamos dele. E, portanto, nós, muitas vezes, aquilo que, mais do que está-lhe a dizer, se é 5 mil, 15 mil, porque depende de caso a caso, portanto, não lhe posso dizer, porque depende de cada caso que nós analisamos. O mais importante, de qualquer forma, que nós tentamos olhar é para o retorno do investimento. Qual é o prazo de retorno? Em quantos anos é que o cliente consegue retornar aquele investimento e, a partir dali, ter um ganho total? Porque isso é o que estamos a falar. Porque quando nós falamos de um prazo de retorno, por exemplo, da energia solar fotovoltaica, neste momento em Portugal, de 7, 8 anos, nós temos que ter a noção de que depois essa tecnologia dura 25. E, portanto, todo o ganho a partir do 8º ano, do 9º ano, é ganho portanto, líquido. Não é um ganho imediato, não é? Não é um ganho imediato, mas é um ganho que é líquido e deixa de estar pendente de variáveis externas, como o aumento do preço do petróleo, o aumento do preço do gás. Passa a ser a nossa energia, a minha energia. E em média quanto é que se pode poupar? Nós estamos a falar, podemos poupar cerca de 20, 30% das nossas faturas com uma parte de eficiência energética e depois, em termos da conta final, a que podemos aspirar, no final deste prazo de retorno, nós podemos estar a reduzir a nossa fatura para 50%, 60%. E, portanto, e isso faz com que nós estejamos, e é isso que é a principal mensagem, estamos menos dependentes da evolução do preço externo, porque nós fazemos um planeamento de retorno ao custo de energia que ele é hoje. Agora, nós sabemos que a energia é um bem que está cada vez mais caro, tem mais impostos, vai haver mais impostos em cima da energia, vai haver mais custos em cima da energia. E, portanto, a partir daí, nós temos que ponderar qual é que é o prazo de retorno. Portanto, a probabilidade de nós ganharmos ainda mais do que estamos à espera é maior. Pergunto-lhe, há fundos públicos que apoiam este tipo de projetos? Há benefícios fiscais para quem avançar com um sistema deste género? Infelizmente, cada vez menos. O processo de microgeração e de apoio às renováveis teve, de alguma forma, um apoio estatal importante, tanto nas grandes centrais renováveis, centralizadas, e, portanto, que não é, de alguma forma, o foco do que estamos a falar agora. No caso da microgeração, também teve tarifas bonificadas. E essa tarifa tem vindo a diminuir, a reduzir-se, desde os 65 cêntimos, foi a primeira tarifa que houve quando começou em 2008, 2009, até agora aos 24 cêntimos, que é o que existe hoje. Portanto, houve uma redução muito grande, como se vê. E ainda vai reduzir mais. Para o ano esperamos que ainda haja algum espaço para alguma microgeração. A verdade é que essa redução vai chegar já muito perto daquilo que é o custo real de energia das pessoas em casa, que está perto dos 15 cêntimos, 16 cêntimos. E quando eu digo 16 cêntimos por quilowatt-hora. Portanto, que é a medida que nós podemos usar, medida de consumo de energia elétrica. E então, a partir desse momento, realmente o benefício, que foi o objetivo da introdução da energia fotovoltaica em Portugal, o benefício já pode ser obtido pelo próprio cliente sem precisar de uma tarifa bonificada tão grande. E, portanto, esse caminho poderá acontecer a partir de 2014, 2015. E, portanto, é natural que esta tarifa venha a ficar com a tarifa de base. Portanto, é natural que seja preciso mais 1 ano ou 2 anos para isso acomodar, mas a partir desse momento é preciso preparar um outro sistema onde o cliente pode passar a entregar uma parte da energia à rede ao preço da rede,
sem precisar de nenhuma tarifa bonificada. Mas acha que agora se investe menos do que se já investiu, no fundo, nestas energias renováveis? Era, de resto, uma das bandeiras do anterior governo. Quero com isto perguntar-lhe, claro, se de facto nota aqui um desinvestimento com mudança de governo, no fundo. Sim, sem dúvida. Não tem a ver, com certeza, só com a mudança de governo, tem a ver com a conjuntura internacional, que a mudança de governo também está, de alguma forma, a incorporar, mas tem a ver também com de alguma forma, a política energética que tem sido mais restritiva na promoção das energias renováveis. Isso é uma pena, porque realmente era um capital de conhecimento, um capital de investimento destas empresas, como a Self Energy fez em Portugal, e que infelizmente nem sempre está a ser possível recuperar em Portugal. Portanto, pergunto-lhe aqui, como vimos na peça também, Portugal tem metas a cumprir até 2020. Neste ponto, pergunto-lhe em que situação é que estamos. Se de facto são metas que para Portugal são ambiciosas, 2020 também não falta assim tanto, já faltou mais, são metas de alguma forma ambiciosas, ou se o país está a fazer o que pode para as cumprir? Pois, o país teve uma realidade, agora nestes últimos 2 anos particularmente, da redução da sua atividade produtiva, e isso fez com que também, em particular, a produção de gases com efeito de estufa, de CO2, com CO2, não fosse tão acentuada e, portanto, na prática houve uma redução do CO2 por causa da redução da atividade produtiva, não por causa do aumento da eficiência energética. E, portanto, nós não queremos ficar assim até 2020, esperemos nós. Portanto, o que vai acontecer é que se aumentarmos de novo a nossa capacidade de produção e as nossas empresas voltarem a trabalhar em pleno, então vamos ter que fazer mais qualquer coisa para conseguir atingir as metas em 2020. Porque, efetivamente, podemos dizer, nós estamos perto dos valores que estavam previstos nesta altura, mas por causa da falta de produção, não porque tenhamos feito o trabalho de casa de tornar as empresas mais eficientes energeticamente. Agora, por outro lado, efetivamente, na área da produção, porque na de 2020 nós temos 3 metas. Temos a meta da eficiência energética, temos a meta da produção renovável, temos a meta da redução de CO2. Na redução de CO2, já falei, e estamos no caminho, não por nossa culpa, infelizmente, mas por culpa da atividade económica. Na produção renovável, o que temos vindo a ver é realmente houve uma paragem, ou seja, não se constroem mais centrais renováveis, não se estão a construir. E isso pode prejudicar um caminho, que era um caminho até que estávamos a ultrapassar as metas que estavam previstas, portanto pode prejudicar a obtenção do valor dos 20% no final de 2020. Agora, na meta da eficiência energética, que até é aquela que nos é mais próxima, nessa não se está a fazer quase nada. E aí, efetivamente, nos edifícios públicos, que inclusive o Governo atual, quando falo do o Governo atual aumentou a meta do objetivo de eficiência energética dos edifícios públicos de 20% para 30%, até ao final do mandato. E a verdade é que ainda não se fez nada. E, portanto, eu duvido que nós consigamos atingir essa meta se não se for agora, nestes últimos 2 anos, 3 anos, se não formos muito mais eficazes. E o que é que se pode fazer, precisamente? O que é que o Governo pode fazer para cumprir essas metas e, no fundo, daqui por uns anos, acabar por poupar também? Essa é a questão. Eu costumo dizer, e já disse isto várias vezes aos membros do Governo, de que nós estamos, como país, a desperdiçar cerca de 1 milhão de euros por dia, por semana, peço desculpa, 1 milhão de euros por semana. São 50 milhões de euros por ano de potencial de poupança nos edifícios do Estado. 1 milhão de euros por semana? 1 milhão de euros por semana, num total de 500 milhões, que é o edifício, ou seja, o total de gastos de energia do Estado, energia elétrica do Estado, é aproximadamente 500 milhões de euros por ano. Se nós pensarmos numa redução de 10%, que é aquilo que, como eu disse, é perfeitamente atingível com programas de eficiência energética, estamos a falar de poupanças de 50 milhões de euros ano. 50 milhões de euros ano dá o tal 1 milhão de euros por semana. E, portanto, nós, por esta falta de atividade nos edifícios públicos, em particular num programa que a Self Energy e também a Associação das Empresas de Serviços de Energia, que criámos há cerca de 1 ano e meio, a APESE, ajudou a montar um programa chamado EcoAP, é um programa que ainda o anterior governo tinha deixado totalmente preparado e que, infelizmente, passado 1 ano e meio, ainda não conseguiu ver a luz do dia. E, portanto, esse programa, que é um programa que tem a ver com a redução dos custos de energia e com o aumento da eficiência energética nos edifícios do Estado,
poderia ajudar a poupar 50 milhões de euros. Temo, no por ano. fundo, que toda esta situação de crise que o país vive atrase um bocadinho Portugal nessa área na qual já dava passos importantes e na qual já era reconhecido. É verdade. Essa é um risco. E daí, vocês na vossa peça também disseram, felizmente a Self-Energy está noutros mercados e tem desenvolvido essa competência, mas a verdade é que estamos a ser empurrados a mandar os nossos melhores recursos para esses mercados, quando há ainda muito para fazer em Portugal. E, portanto, é essa realmente uma pena, porque realmente era muito interessante desenvolver novos mercados quando o nosso mercado já está totalmente desenvolvido. A verdade é que o mercado não está desenvolvido, mas não tem condições neste momento para se desenvolver. A Self-Energy foi criada em 2006 por um grupo de investidores, onde está também incluído. De onde é que surgiu esta ideia de criar esta empresa? A ideia nasce do conceito que a minha formação é a formação em sistemas de informação. Eu sou formado em informática pela Faculdade de Ciências. Depois fiz o MBA no IES e um dos temas que eu acompanhei muito de perto, mesmo enquanto consultor, foi o tema das alterações de modelos de negócio que houve em várias indústrias, em particular as telecomunicações, de passar do telefone fixo para o telefone móvel. Também da banca, do conceito de balcão para uma banca online. Também dos próprios computadores, de passar dos grandes computadores centrais, para o microcomputador em nossa casa. E, portanto, todas as grandes indústrias acabaram por criar um self-computer, um self-phone, e faltava aqui o self-energy, ou seja, nós, ao termos um telemóvel, nós temos o nosso telefone, porque a Maria já não se lembra disso, mas quando era preciso telefonar para casa, quando estava nos Estados Unidos, tinha que se entrar numa cabine. E tinha que ser numa cabine ou um café, pôr umas moedas para se poder telefonar. Não havia telefone fixo, não havia telefone móvel. Da mesma maneira, nós neste momento não temos uma energia à nossa disposição onde nós precisamos dela. Nós temos que usar a rede fixa que existe, que é a nossa rede global. E, portanto, nós precisamos de criar a nossa própria energia. Portanto, a ideia de criar a Self-Energy vem de perceber que todos os modelos de negócio tendem a ser descentralizados num determinado modelo. E, portanto, a energia não era diferente dos outros. Portanto, era preciso encontrar um formato que permitisse concorrência adicional e inovação na própria energia. Depois, o formato ESCO aparece com alguma investigação que também tinha feito, inclusive no meu MBA, onde fiz um estudo nessa altura, onde realmente havia este tipo de empresas, principalmente bem-sucedidas nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha, portanto, três dos grandes economias mundiais, e é onde realmente este modelo mais vingou. É um modelo com diferenças, não tanto focadas no conceito de ser com um objetivo de redução de CO2 ou com um conceito mais ecológico, muitas vezes focadas apenas na rentabilidade pura e dura de encontrar formato de poupar com investimento diminuído. Portanto, e esse foi aquilo que nós fomos buscar. Portanto, fizemos essa investigação, trouxemos para Portugal a tal primeira ESCO portuguesa. Portanto, foi esta conjugação de ver, há modelos que precisamos de trazer para a energia, portanto, a energia não se vai mudar por dentro. Não vão ser os atores atuais da energia, as utilities, a querer mudar o status quo. Vão ter que ser novos entrantes. Vai ter que haver aqui umas Vodafones da energia que façam, de alguma forma, mudar a maneira como nós reduzimos e conforme nós fazemos energia. Um ano depois, começam aqui as mudanças acionistas na empresa, até que chegamos a 2010 e o Grupo Soares da Costa se torna acionista maioritário. Que mais-valias é que trouxe a entrada deste grupo, sendo ele também maioritário? A ver, o Grupo Soares da Costa para já que tudo, é um dos maiores grupos portugueses e, portanto, foi uma honra muito grande estar interessado na nossa empresa, e a ideia do Grupo Soares da Costa era diversificar a sua área de negócio. Foi assim que nos explicaram e queriam criar uma área de energia complementar, obviamente, à sua área core, que é a área de construção. Então, nós estamos parte do Grupo Soares da Costa, portanto, não estamos na cidade de construções, e era nessa complementaridade que eu julgo que obviamente que deverá fazer essa pergunta aos acionistas, ao CEO da Soares da Costa, de como é que incorporarem, qual é a ideia deles para a Soares da Costa, para a Self-Energy. No entanto, para a Self-Energy, o que é que nós vimos no Grupo Soares da Costa? Uma presença muito forte em mercados que nós queríamos desenvolver. Uma presença muito forte em Angola e Moçambique, que são mercados que nós já estávamos a começar, mas precisávamos desenvolver. Uma presença muito forte nos Estados Unidos, era um mercado que nós na altura também olhávamos, e
e no mercado do Brasil, onde estava a começar a entrar. E, portanto, os mercados core do grupo Soares da Costa eram também os nossos mercados. E, portanto, numa empresa que se queria internacionalizar... À partida, a empresa foi criada logo com essa estratégia de internacionalização. Logo. Aliás, como disse, e muito bem, a nossa primeira experiência internacional foi logo no Reino Unido, para provar, de alguma forma, que o nosso modelo é internacional. Portanto, nós temos toda a nossa lógica e toda a nossa, os nossos contratos. Nós, neste momento, temos em português, em inglês e em espanhol, portanto, também temos em Espanha, o que nos permite atingir, estar em vários mercados, se quisermos, de acordo com as próprias regulamentações dos mercados, o desenvolvimento dos mercados. Portanto, temos alguma flexibilidade para ir desenvolver mercados. Agora, sabemos que isso tem um custo bastante alto. Portanto, ter o nosso acionista maioritário com uma presença tão relevante nestes mercados era para nós uma mais-valia muito interessante para conseguirmos penetrar nesses mercados mais facilmente. Qual é o peso destes mercados internacionais na faturação? Estão presentes no Reino Unido, no Brasil, em França, nos Estados Unidos, na Jordânia, em Espanha, no Moçambique? Aí, vamos ver, aí se calhar há uma pequena imprecisão, ou seja, isso foram onde nós fizemos já projetos, portanto, não estamos presentes. Portanto, nós temos a empresa, nós fizemos alguns projetos que nos pedem para participarmos, como no caso do projeto da Jordânia, que aliás não foi só na Jordânia, foi em todo o Médio Oriente, foi uma auditoria, uma grande empresa farmacêutica, uma auditoria energética, um projeto de eficiência energética muito interessante, onde tivemos nessa empresa farmacêutica em todas as fábricas do Médio Oriente, desde a Arábia Saudita ao Egito, à Tunísia e também à Jordânia. Portanto, foi um projeto concreto, acabámos por não encontrar ainda as condições para criar um escritório na Jordânia ou no mercado, não considerámos que estavam reunidas as condições. Onde temos escritório e onde temos presença constante, temos escritório é em Moçambique, é em Espanha, é em Portugal, claro, e é no Reino Unido. Estamos agora no processo de criar o escritório de Angola também. Portanto, este é onde temos escritório. Todos os outros projetos que falou, realmente foram projetos que nós fizemos com... E qual é então o peso da faturação dos mercados Neste momento, eu diria que já em 2011 tinha sido cerca de 70% do total da faturação. E este ano é capaz ainda de ser superior. E fala-nos um bocadinho destes projetos que tem no Reino Unido, que são em parceria com a gigante alemã. Com a Ion Energy. Em que ponto é que estão estes projetos? Que projetos é que são? Certo. Portanto, isto foi, realmente, quando entramos, tivemos realmente esse interesse da Ion Energy, é uma divisão da Ion que atuava principalmente no Reino Unido e que, de alguma forma, estava interessada em desenvolver esta componente de serviços de energia, eu diria, como complementar da sua atividade de utility. Portanto, eles são a grande utility, grande produtor, inclusive com energia nuclear e com outras centrais renováveis, mas queria ter um serviço de prestação, queria ter um serviço para clientes empresariais e para edifícios de eficiência energética. E aí, como eles não tinham todas as competências dentro de casa, nem eram ainda uma ESCO, fizeram esta parceria connosco para concorrermos em consórcio a um programa chamado REFIT, que é o programa que foi lançado em 2009 e depois só acabou por ser começado em 2010, dos edifícios de Londres, ou seja, o Mayor de Londres, com o London Development Agency, juntaram grande parte dos edifícios e puseram-nos, de alguma forma, em leilão, em termos da sua fatura energética, e qualificaram um conjunto de empresas, portanto, passámos um processo de qualificação, onde selecionaram 10 empresas, a nível mundial, para trabalhar essa base de edifícios. Nós estamos a falar de cerca de 15 a 16 mil edifícios no seu total, que era esse o grupo de edifícios que estava em cima da mesa. A verdade é que também, como essa primeira experiência, portanto, e nós fomos qualificados com a Ion, portanto, fomos em consórcio com a Ion, e fomos qualificados e ganhámos alguns projetos. Fizemos, por exemplo, um Newman Hospital, o Hospital Newman, alguns projetos mais pequenos, e esse depois foi o problema do projeto, começou a entrar em projetos muito pequenos, com muita dificuldade crítica, de massa crítica, que era o caso de bombas de bombeiros, portanto, de quartéis de bombeiros na cidade, etc. Coisas muito pequenas. E, portanto, nós aí começámos a ter dificuldade em acompanhar todos estes projetos, e o próprio REFIT, neste momento, está numa fase de mudança. Neste momento, tanto a própria Ion Energy como nós próprios também já temos outras competências e eventualmente tentamos a ponderar no REFIT 2 irmos já não juntos, mas se calhar em separado. E que outros mercados é que pensam explorar que ainda não exploraram? Nós queremos muito agora focar-nos nestes mercados. Nós estamos numa fase de grande focagem na empresa, ou seja, nós tivemos que, obviamente, olhar para os tempos que correm e estruturar a empresa para estes novos mercados.
em particular Angola. Portanto, Angola vai ser um mercado para nós muito importante durante o próximo ano. Onde vamos estar também em parceria. Onde vamos estar em parceria e, portanto, vai ser talvez o nosso maior foco, juntamente com Moçambique, portanto, a área de Angola e Moçambique. Olharemos para mercados, por exemplo, do leste europeu, como a Polónia, onde tivemos recentemente e temos também algumas oportunidades, mas queremos eventualmente pensar em se vamos continuar ou não em Espanha. É um tema que temos em análise, com a Espanha está também a passar uma fase muito difícil. Já sentem dificuldades em Espanha? É verdade, é verdade. Portanto, Espanha não é o mercado que foi de arranque das renováveis na Europa e, portanto, está a passar dificuldades maiores ainda quase que as nossas. Apesar de ter oportunidades muito interessantes na eficiência energética, porque também tem os custos de energia muito altos. E, portanto, o mesmo custo de energia alto permite realmente poupanças maiores e o nosso modelo ser mais atrativo. No site fazem a pergunta, e se você mudar? Eu pergunto-lhe quando é que em Portugal se vai mudar e o país passa, no fundo, a ser mais eficiente também. Eu gostava de lhe fazer de lhe dar essa resposta, mas eu não tenho a certeza. Eu acho que nós estamos a ser chamados a mudar muito depressa. Estamos a ser todos, em todas as áreas de negócio, a ser chamados a uma mudança brusca, mesmo dos nossos comportamentos, dos nossos consumos, da nossa atividade de gestão. Estamos a ser empurrados à pressa para internacionalizarmos. Felizmente nós já estamos nesse caminho. E, portanto, e se você mudar, eu acho que é realmente um momento onde devemos pensar em todas as componentes dessa mudança e não apenas naquela componente que vai permitir reduzir a dívida do Estado. Porque essa mudança é uma mudança estrutural e que pode afetar ou beneficiar o resto do país para sempre. Mas acha que se caminha para uma governação mais sustentável ou ainda não? Eu acho que essa é a tendência, eu diria que não é por ser mais sustentável só ambientalmente, é por ser mais sustentável na sua vertente global, socialmente e também ao nível económico. Porque, efetivamente, as decisões que nós temos que tomar hoje têm um payback muito interessante economicamente. E a energia, e isso é a mensagem clara, deixou de ser um elemento barato da nossa equação. A energia vai ser cara e vai continuar a ser mais cara. E, portanto, nós não podemos continuar a iludir-nos de que vamos ter energia barata no resto dos nossos tempos. Nós vamos ter energia cara, é um recurso escasso e temos que o tratar bem. E como recurso escasso, vai ser caro. E como vai ser caro, temos que ser mais eficientes no seu tratamento. E é esse o nosso foco também. E isso é uma governação sustentável. É uma governação sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. Miguel Matias, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Grandes Negócios. Muito obrigado. O administrador executivo da Self Energy, a primeira ESCO portuguesa, uma empresa que dá cartas dentro e fora do país. E antes de terminar, ouça conselhos para, em tempos de crise, monitorizar investimentos. Conheça os hábitos de poupança dos jovens, confira uma empresa que ajuda os recém-licenciados a entrar no mundo do trabalho e outra que pisca o olho ao turismo médico. São os empreendedores da semana. O princípio do Biobanco é oferecer um banco de amostras genérico, potencialmente permitindo a investigação em todas as áreas médicas. Nós, neste momento, estamos numa fase de crescimento, portanto, apenas algumas áreas médicas estão cobertas. Mas quais são as doenças em estudo nesta altura? As áreas que estão mais bem representadas neste momento no Biobanco são as áreas da oncologia, da reumatologia, da neurologia e depois mais algumas áreas afins relacionadas, no fundo, com doenças neurológicas e do aparelho locomotor, como o osso, como o cérebro, em que existem, de facto, coleções importantes e muito bem caracterizadas e que podem ser muito valiosas para a investigação biomédica. As principais conclusões deste estudo que nós fizemos a jovens do secundário, tanto do 10º, 11º e 12º ano, foi que os jovens consideram que, de facto, a poupança é muito importante, ou seja, apenas cerca de 1,2% dos jovens é que acha que não é importante, o que quer dizer que 99% consideram que é, de facto, fundamental. Vê-se que também que há cerca de 67% desses jovens que nós fizemos o inquérito que já fazem poupança hoje em dia, e há outros 25,5% de jovens que, apesar de não o fazerem, têm a intenção de o virem a fazer a médio prazo.
Verificamos também que muito disso tem a ver com a educação que recebem em casa, ou seja, por exemplo, a maior parte dos jovens que poupa é por influência dos pais ou familiares. Há uns que dizem que é por vontade própria, mas claramente a maior parte é por influência dos pais. Fast Forward é essencialmente um programa que pretende fornecer aos jovens adultos ferramentas que os ajudem a entrar no mercado de trabalho, a facilitar aqui a transição entre o ensino e o mercado de trabalho, e fornece um programa de capacitação durante 10 meses a um grupo de 30 jovens. Pode candidatar-se ao programa jovens adultos entre os 18 e os 25 anos, que residam na área metropolitana de Lisboa, porque o programa acontece este ano em Lisboa, e que estejam ou já à procura de emprego, desempregados ou à procura do primeiro emprego, ou que então concluam este ano letivo a sua formação superior ou profissional e, portanto, já querem começar a preparar esta próxima fase de procura de emprego e entrada no mercado de trabalho. Com esta turbulência nos mercados financeiros, a Mercer recomenda que as empresas façam monitorização em 4 níveis. São 4 áreas de risco, é isso? Exatamente, 4 áreas de risco que devem ser monitorizadas para exatamente conseguir perceber efetivamente os riscos sobre os quais os planos de pensões incorrem e tomar medidas preventivas caso seja necessário. Quais são as áreas de risco que identificaram? Portanto, primeiro que tudo, e pelo que já expliquei relativamente à componente dos investimentos, é exatamente monitorizar os investimentos. Depois, temos outra componente que é validar as cotações que são dadas pelas seguradoras em termos da compra de renda. Portanto, este montante acumulado que vem nesta conta individual e que chega à idade da reforma, nesse momento tem que servir para comprar uma renda, que depois será paga durante o resto da vida da pessoa. Numa terceira componente é avaliar o nível de benefícios que vai ser conseguido ser atingido à idade da reforma. Ficamos por aqui. O Grandes Negócios volta para a semana. Boa noite.